Cisternas rotas. O Senhor ainda pergunta hoje: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Jeremias 2, 11 a 14. Eu estou necessitando começar este texto com uma frase louca, porque está escrito que os que servem a Deus não devem agir com o tolo segundo a sua tolice, ao mesmo tempo em que se recomenda agir com o tolo segundo a sua tolice. Então, lembro que Deus pode transformar água em pedra dentro do homem, sendo indiscutivelmente pedra. Isto por causa das muitas fontes rotas que se cavaram ou se abriram nesta apostasia, e que, por causa do amor frio quanto às Escrituras Sagradas, o homem acostuma seguir as palavras de lisonja dos sábios deste século e não vê em que transformar pedras em pães não seria o máximo em milagres ou sinais do Todo-Poderoso feito homem. Temos a comentar acerca de algumas loucuras que ouvimos, que as pedras dolorosas nos rins dos homens, se não fosse o pecado, seriam pedras preciosas. O nosso Senhor Jesus Cristo, cooperando e ordenando o nosso discernimento espiritual, disse: pelos seus frutos os conhecereis. Eles aparecem vestidos como ovelhas e sábios, mas são ladrões, lobos devoradores e salteadores. Não podemos esquecer que Deus ocultou dos sábios, pelo que se entende dos que se julgam sábios, aparentam-se e vestem-se como tal. Por carta apostólica, Cristo Jesus nos preveniu: nos últimos tempos, os homens apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quem criou a criação não criou o Criador nem as criaturas. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que recebeu do Pai todas as coisas, conforme a palavra da vida. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O mal disse que entregaria a todos os reinos do mundo se Jesus Cristo, homem, prostrado, o adorasse. Mas não disse de quem recebeu. A mentira é sempre uma frase com o sujeito oculto ou inexistente, uma mentira. O homem não precisa forjar um propósito de si mesmo, por si mesmo e para si mesmo. Isto seria ignorar a Deus, o objetivo e anelo e o alvo maior de todos os viventes, e ao redor de quem tudo se movimenta: Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O homem espiritual, principalmente o nascido de novo, não está preso na estrutura psicológica que forjou para si mesmo. Na verdade, o homem já nasce imagem e semelhança de Deus. É tudo quanto rege a sua vida em movimentos. Fora disto é pecar, errar o alvo, o objetivo ou o propósito, uma vez que a palavra mais usada para este assunto nos dias atuais de apostasia é propósito.
Mas bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. A criação não foi feita por alguém ou algures. A criação não foi feita por algures e alhures. O Criador e a criação é de Deus. E Ele é estado e fenômeno. O Criador de tudo é Deus. Deusificar a criação é tornar a Jesus anátema. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Criador tem nome, selo e aliança. Somos um pedaço, parte, obra ou semelhantes a Deus, não frutos da criação da natureza deusificada. Não existe o ser que, porventura, criou o Criador que fez a criação. A fonte que agora pulsa e, jorrando de dentro de nós, transborda, é a água viva, a água da vida, que Cristo faz nascer pela fé e que salta para a vida eterna. Não um propósito, nem uma sala de detenção psicológica. A vida não é um processo, é uma pessoa, maravilhosa pessoa de bondade, com poder total sobre tudo. Daremos ouvidos a Ele sempre. Não seguiremos a voz dos estranhos. Deus fez o homem por um motivo, objetivo, razão, propósito. O que se puder expressar por pensamentos e caminhos acima dos nossos, e nem se compararia. Mas nos recomendou o propósito maior de todos e o mais importante de todos, para Deus, para o homem e para os seus pares, amigos, irmãos e próximos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo propósito, também grande e indispensável, é amar ao próximo como a si mesmo. Jamais alguém pode forjar um objetivo ou propósito maior, mais abrangente e mais cheio de glória do que este, para assim poder descobrir um propósito pessoal individual após cada ação, estado e fenômeno do amor. Isto é vida e vida eterna. Quem manterá o homem envolvido durante 1 milhão de anos é Deus. Não a interminável busca de argumentos psíquicos e filosóficos. É dele o propósito de que não se precisaria ser ocupado com uma prisão ou casulo psicológico para ser do reino. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os nossos avós já bradavam: uma ovelha ruim põe o rebanho a perder-se. O homem precisa de um Senhor, pastor e mestre, para guiar os seus passos e caminhos, sentimentos e atitudes. Não de formar um propósito pessoal, guiar a si mesmo, se não sabe nem sobre o dia de amanhã. O homem fora chamado por Cristo para ser livre, não para submeter-se a uma estrutura psicológica qualquer. O homem é imagem e semelhança de Deus, e ser imitador de Deus já lhe garante 1 milhão de anos de ocupações prazerosas e aprendizados da alegria em viver, não enigmas indecifráveis do universo filosófico, psíquico e psiquiátricos que geram a dependência de psicotrópicos e de drogas intelectuais ou químicas. Logo se entende que o homem se há atado a Deus ou está preso nos seus delitos e pecados, na colheita de suas más obras ou no poder da palavra que fala. O processo de vida da parte de Deus não é aprisionador, mas significa vida em abundância. Postos os bons qualificativos da vida,
Os elementos da estrutura psicológica fantasiosa jamais foram uma precisão ou necessidade urgente e deusificada, modelo, ou instrumento ou alicerce de vida. O verdadeiro alicerce já está posto, o verdadeiro fundamento já está posto, o qual é Cristo. Tudo no universo gira em torno de Cristo Jesus, Senhor nosso. Pensamentos e emoções nunca foram mais importantes do que a nossa vida. Se entregarmos, perdermos, renunciarmos ou matarmos a nossa vida como um todo emocional, bons ou maus pensamentos que nela houverem, o Senhor nos dará corpo novo, vida nova e um novo nome, que significa um histórico novo, passado e futuro. O mal falou não é para Eva quando na tentação do Éden e usou a frase não é assim que Deus disse, sem que ele dê tempo para pensar na frase que construiu para sua tentação e queda. Ele pergunta, não é? E é necessário que se abra mão do orgulho, da vaidade, da presunção e fugir de ser sábio em si mesmo e precipitadamente dizer é. Quando Deus disse, eu sou o que sou, mandou Moisés dizer ao povo que ele é, me enviou a vós. Somente Deus é. Ninguém montaria armadilha, prisão e cativeiro para si mesmo, muito menos uma estrutura psicológica, porque teria que ser superior à armadilha que forjar. Seria maior que a armadura maior do que ele mesmo. O mal sugerido é criado pelo poder do mal. Uma frase que as únicas respostas são silêncio, o sim ou o é. Não é assim que Deus disse? Não é assim? Não é assim mesmo? Diga não, porque nas contas do mal, quem cala consente, ou se tornou aluno do que perguntou. Uma contradição. A armadilha que você fez para si, facilmente se sairá dela, e se for feita por outra pessoa, será difícil de sair dela. Não é? Não confirme. A resposta correta é não. Pode-se sair sim, o laço quebrou-se e nós escapamos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então o palrador, depois de insistir na fala sobre a armadilha, se diz que fez a criação, que criou o Criador, que a contradiz, e afirma que você não sai facilmente da armadilha que fez para si mesmo. E faz você pensar em casamento, o que desmancha toda a argumentação de defesa que você poderia ter construído ao longo da exposição ideológica e filosófica de mais um rabi. A primeira ação gloriosa e benéfica de Deus para com o homem, mesmo se entendendo que desde a vontade de criar é somente para bem, logo que este bem foi criado, Deus lhe fez uma companheira. Ele lhes casou em uma só carne desde o princípio. Também foi o casamento a primeira vítima da queda do homem. Até hoje, o maligno tenta destruir, e Deus mantém sob paus e pedras. A simples pronúncia da palavra casamento abre-se um leque de eventos, situações, figuras e emoções que são capazes de apagar todos os adornos periféricos do assunto anterior. E o preletor faz você presumir que não entendeu bem o que ele falou, porque ele mudou de assunto, um assunto que você não estava pensando, e afirmou que você estava pensando.
Ora, em toda a palestra exposta, ele não fala da vida que é Cristo Jesus. Ele faz admitir uma armadilha porque tomou o seu tempo falando nada e criando em você um autor de si mesmo, sofrendo as consequências do mal de si mesmo, e alega que você tomou prazer em ser a si mesmo. Mas faz bem lembrar que o enganador primeiramente engana-se a si mesmo para poder presumir que enganou ao enganado. Em Cristo, o sair da armadilha de si mesmo é se converter ao Evangelho poder de Deus, renunciar à vida passageira e mundana, entregar-se totalmente a Deus, nascer da água e do Espírito, converter-se ao Senhor, que dá vida abundante. Isto enche de sabedoria e não lança em rosto. Ele enche de sabedoria e não lança em rosto. Não tem Jesus na palestra. Em suma, o paulador lhe faz ter orgulho dos seus maus frutos, oferece-lhe tranquilidade e segurança firme, lhe estabelece um reino intelectual, dá estabilidade ao seu psique independente de Deus e lhe faz sentir protegido na armadilha que forjou para si mesmo. Logo, ficará condicionado às explicações futuras, quando seu mentor intelectual estiver ausente e não puder lhe dar a paz que excede todo entendimento. O Evangelho permanece o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, onde o analfabeto e o rude e o superdoutor, em qualquer assunto da intelectualidade, se terá paz com humildade e não fará de Jesus anátema. Onde, desde o analfabeto e rude ao superdoutor, em qualquer assunto universal da intelectualidade, se terá paz com humildade e não fará de Jesus anátema. Um homem, quando ainda semi-analfabeto, cantou uma música com um refrão que continha a frase que ora uso como encerramento: eu só fico aonde tem Jesus. Se não tem Jesus, eu vou embora. Conclusão. Disse eu aos loucos: não enlouqueçais, e aos ímpios: não levanteis a fronte, não levanteis a vossa fonte altiva, não faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Mas quanto a mim, anunciarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmo 75, 4 a 10. Cisternas rotas.